Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação. Hoje nós teremos duas autoras convidadas, que são a Silmara Aldrich e Cecília Lorca. Então, esperamos que vocês gostem, que vocês participem com a gente. Se quiser mandar perguntas durante a live, fique à vontade. Né? É sempre um prazer receber perguntas. Cecília já entrou. Boa noite, Cecília. Já vou te enviar o convite. Boa noite, Josi. Boa noite para todos. Cecília, você recebeu o convite? Opa, boa noite. Tem que só mudar aqui, ó. Tá ao contrário. Tá certo. Tá? Né? Peraí. Aqui. Não tá virando. É nessas duas curvinhas aí. Mas não tá indo. Não tá indo. É estranho. Que estranho. Tá tem as duas setinhas, mas não tá indo. Engraçado, tá aparecendo a sua foto. Agora Pronto. foi. Pronto. Boa noite, Cecília. Tudo bem? Boa noite, Kélida. É um prazer enorme falar com você. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você por me convidar. Eu tô muito honrada. Feliz. Que maravilha. A honra é toda minha. Enquanto a gente espera a Silmara, eu vou aproveitar e vou ler a sua biografia, o pessoal te conhecer um pouquinho, tá bom? Cecília Lorca, é assim mesmo que pronuncia? É bióloga, pedagoga, professora aposentada, escritora apaixonada. Atualmente é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, AILB, e do coletivo Escribas. É autora de 11 livros, entre eles Laurita e Viatoris. Isso, Viatoris. Obrigada. Participou da antologia de contos e poesias Iemanjá, Rainha do Mar, que foi finalista do Prêmio Ecos da Literatura 2023 e organizou a antologia de contos e poemas Sem a Letra A. Nunca desistiu de seus sonhos e segue pesquisando e escrevendo para entregar aos leitores obras de qualidade. Que maravilha! Parabéns, Cecília! Estou gostando muito de estar conhecendo mais do seu trabalho. Obrigada. Vou dar uma olhadinha aqui se a Silmara entrou. A Silmara tá entrando. Eu falei com ela já. Eu falei, tô indo lá, né? Faltou 4 minutos. Conversei com ela e eu acho que ela estava lá se ajeitando. Ó, a Adriana já está dizendo aqui, ó, quero adquirir o Laurita. Mas vai ficar de graça dia 8 de maio, viu? Eu todo mês, Kélida, deixo um e-book de graça. Esse mês agora foi Muito Além do Palácio Vermelho. E agora em maio vai ser a Laurita. Olha que maravilha! De 8 a 12 de maio vai estar de graça. Então, já se vai se preparar. Agora, o livro físico já também tem na Amazon, né? Os meus livros físicos todos estão na Amazon, no Clube de Autores, né? No Mercado Livre. E tem dos livros que está no Iclep e na Amazon. Depois eu vou mostrar todos os livros aqui. Nem todos os livros são físicos, tem alguns só e-book só. E o Laurita, ele é físico? Porque a Adriana disse aqui que ela gosta de livro físico e ela está interessada em adquirir. Ah, sim! Ó, Laurita. Ah, maravilha. E Adriana, você vai entrar em contato com você depois. Então, Laurita é a história de uma enfermeira brasileira que foi para... ela aí, Silmara! Deu certo. Bora, Silmara. Eu fiquei entre os dois perfis e fiquei procurando onde é que era. Deu certo. Então, tá falando da Laurita? A Laurita é a história de uma enfermeira brasileira que foi na Primeira Guerra Mundial, foi para Paris junto com uma missão brasileira, né? E existe de verdade essa missão. Ela foi enfrentar a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. E, além disso, toda a intolerância, todo o preconceito que ela passa. Então, uma história sobre uma enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Então, eu gosto muito desse livro aqui, né?
Eu escrevi na pandemia esse aqui. Nossa, E uma aí eu história. estava a pandemia acontecendo e eu falando da primeira, da gripe espanhola, que na verdade a gripe espanhola devastou o planeta, né? E aconteceu de novo em 2020, né? Então tá na Amazon, viu? Na Amazon, Clube de Muito bom. Autores, mas na Amazon é mais fácil de comprar. Tá certo. Silmara, muito boa Oi, noite. É um boa prazer noite. falar com você. A honra é minha, viu? Para você, para a Cecília e para todo mundo que está aqui. Eu fiquei muito feliz você ter aceito o convite, tá? E eu vou aproveitar e te apresentar também, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal estar te conhecendo mais um pouco, tá bom? Ok, tá ótimo. Aí Então, boa noite aí. Ah, me diga. corrija se estiver errado. É Silmara Aldrigue. Isso, Ah, Aldrigue. Aldrigue, né? Ah, então tá. É. Engenheira civil, apaixonada por letras e números, mestre em finanças e da carreira federal de analista de comércio exterior. Ainda guarda seu romance escrito aos 14 anos. Especializou-se em escrita criativa e sensorial durante a pandemia e continuou a se aprofundar nessa área. Que maravilha! Além de atuar em 10 coletâneas, publicou vários livros, que a gente vai falar dos seus livros daqui a pouquinho, né? Você gosta de combinar a precisão dos números com a emoção das letras para criar histórias que abraçam você. Ô, Silmara, eu digo para você que a gente tem bastante em comum, entendeu? Eu sou professora de matemática, né? Adoro matemática. Então, pois é, né? Eu vi que esses dias você até colocou lá no grupo que você é da área das exatas, né? Eu falei assim, opa, mais uma. Elas se combinam, é só querer. Eu também acho, porque eu sempre gostei tanto da área das exatas quanto da língua portuguesa. Então, assim, eu Sim. acho que elas conversam dinamicamente, né? Só que tem muitas É, pessoas que não acham, né? Eu acredito nisso. eu também. Olha, vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vou começar com a Cecília. Quando você começou a escrever, Cecília? Conta pra gente. Desde criança. Quando eu era pequenininha, eu me escrevia, eu imaginava as histórias na minha cabeça e fazia tipo novela e contracenava comigo. Eu contracenava com a porta, com a geladeira. Isso eu achava que eu falava sozinha, aliás, sempre foi me estranho. E eu fazia novelas, assim. E aí depois eu comecei, com uns 12, 13 anos, a tentar escrever. E com 14 anos foi que eu realmente falei, vou escrever. E escrevi um livro. Eu escrevi, ó, esse livro aqui, O Destino de Elizabeth Montclair, é uma história engraçada. É meu primeiro livro. Foi assim, eu comecei a escrever aos 14 anos, na época eu gostava muito eu gosto de faroeste ainda. Mas naquela época, 1979, era na moda faroeste, né? Bang Bang, sessão Bang Bang. E eu sempre gostava. E aí eu escrevi uma história de faroeste. Depois eu fiquei escrevendo, fiquei anos escrevendo, botando os caderninhos. Porque naquela época, quando a gente era jovem, pelo menos quando eu era jovem, a gente não tinha como publicar livro. Então eu falei, eu vou deixar aqui, quem sabe um dia. Só que esses caderninhos sumiram. Eram 3 caderninhos, simplesmente sumiram dentro da minha casa, dentro do meu apartamento lá, tinha um armário. Eu era moça, já estava na faculdade na época. Eu já estava fazendo biologia na época. E aí, quando eu não achei, eu fiquei doente, porque era meu livrinho. Eu falava assim, alguém roubou, vão publicar, né? E aí eu fiquei mal pra caramba, mas eu continuei na minha adolescência a escrever poesias. Então, às vezes na sala de aula, precisa dando aula, no intervalo de aula, eu escrevi uma poesia, escrevi outra poesia. E fui colocando em cadernos. Então, eu tenho vários cadernos com poesia, com um conto. E aí, quando foi em 2017, eu me aposentei em 2015. Então, em 2015 eu me aposentei, a professora de ciência, também dei aula de matemática. Eu me aposentei e em 2017, janeiro de 2017, eu tive um sonho com a protagonista, que é Elizabeth Montclair. Ela falou assim, ó, socorro! Ela estava sendo linchada pelas pessoas, ela pedia socorro, por favor, me ajuda. Aí eu acordei tão ávida, falei assim, eu tenho que voltar, eu tenho que reescrever esse livro. Porque eu fiquei toda a minha adolescência, minha vida adulta, até me aposentar, a velhice que seja, pensando na Elizabeth Montclair. Aí eu falei, vou reescrever, mas agora vou fazer melhor, porque eu tinha 14, 15 anos, então lógico que
a minha escrita provavelmente não tinha assim tanta profundidade de pesquisa. Aí eu comecei a pesquisar, reescrevi o livro e publiquei na Amazon. E depois eu fiz livro físico no Clube de Autores. E aí, de lá para cá, depois que eu publiquei o Destino Elizabeth Montclair, eu não parei mais. Aí eu escrevi os outros, né? O Muito Talento Palácio Vermelho, Mamiluque, Laurita, Ângela Cama de Pedra. Silmara gosta, né? Nesse daí comprou os 2 já. Ó, E aí, eu tenho. Esse aqui eu achei esse o máximo. Acho que até deveria ser adotado em escola, sabe? Para poder o pessoal conhecer. Aliás, todos os livros dela, aqui, fazendo aqui uma parte, ela pesquisa muito e ela sabe mesclar tão bem o real com a ficção, que você acha que a ficção foi real também. E eu li no e-book, né? Mas eu faço questão de ter esses livros para presentear. E tenho também muito além do Palácio Vermelho. Eu tenho até 2 dele. ela que compra, viu? Eu já sei quem que compra meus livros agora, tá vendo? Então, e eu falo da Silmara, que tem os livros dela, são demais. Ela escreve muito, muito bem. E pesquisa, e aprofunda, e aquela fantasia, aquela coisa é sublime. Então, a altura nas duas, né? Então, eu falando dos meus livros, aí eu não parei mais. Quando escrevi os vários livros, aí eu peguei minhas poesias, estavam guardadinhas lá, fiz uma coletânea daquelas poesias que eu achei melhorzinha, fiz Almóveis e Colinas, também em 2017. Peguei um conto que tinha escrito em 1986, A Morte Só Vem para Quem Tem Vida. Aí eu peguei esse conto, também publiquei em 2018. Aí eu fui publicando, né? Até chegar em 2020, que eu estava escrevendo Laurita na época, estava escrevendo a Ângela Cama de Pedra, que eu escrevi 2 livros de uma vez, quase praticamente um em cima do outro. Tanto que eu publiquei o Ângela num mês e no outro mês publiquei o Laurita. E a Elizabeth Montclair apareceu para mim de novo, falando assim, você não terminou a história. Pode voltar a escrever. Aí eu escrevi, eu publiquei ano passado, Elizabeth Montclair e os Exodusters. Esse daí está em e-book, né? É a continuação do Destino de Elizabeth Montclair. Então, assim, vem assim, sonhos, né? Eu, geralmente, a maioria dos meus livros vem de sonhos. Ou sonhos ou pesadelos que eu tenho, e aqueles pesadelos me... vou escrever história. Olha, que interessante. É a maioria. Eu acho. Silmara, agora é a sua vez de responder para nós. Quando que você começou a escrever? Conta pra gente. Tá. Ó, na escola, eu gostava de participar de concursos de jornalzinho, o jornal da cidade, né, de Fortaleza. E aí eu ganhei, eram 2 jornais, e eu ganhei, cheguei no 2 Dia dos Pais, Dia das Mães, alguma coisa assim. Não ganhava nada, né? Mas tinha um caderninho à parte, de arte, de não sei o quê, e saía lá a sua poesia, e para mim era o máximo, eu vou entregar meu pai e minha mãe no domingo, né? Dia da mãe, Dia dos Pais, então eu gostava. E eu escrevia e tudo, mas eu com 14 anos, tanto uma amiga minha começou a escrever um livro como eu. Então a gente foi escrevendo e as meninas da sala que liam. E tá aí o manuscrito. Eu nunca peguei para transformar num livro. E aí eu fui, assim, ficando mais velha e focando nos estudos. E quando dava, eu gostava muito de ler, mas a professora já passava muitos livros daqueles clássicos, né? Então não sobrava muito tempo para eu ler outros. Então era o que passavam mesmo. Mas eu gostava também nos aniversários das pessoas de colocar o nome delas, aniversário de casamento, é o nome do cara, né, do homem da mulher. Aniversário mesmo da pessoa, o nome dela, ou então 50 anos, alguma coisa assim, eu não sei se é acróstico que se chama, mas eu botava para cada letra, eu escrevia uma frase, eu ia fazendo, cheguei a fazer poesia, mas não é o que eu gosto. Eu não sou muito, assim, eu não tenho muita paciência para ler poesia. E eu tenho que falar a verdade, é isso mesmo, ou para escrever poesia. Embora eu ache bonito quem faz, e eu acho que não é uma coisa fácil, você trazer profundidade e fazer algo belo, não é fácil, mas é porque não é de mim, entendeu? Assim como terror, carnificina, eu também não gosto. Então, assim, cada um tem seu gosto, né? E aí foi passando, eu fui monitora de inglês, monitora de matemática e de português. Eu gostava de estar participando dessas coisas. Embora eu fosse muito tímida, muito de ficar escondida lá na sala. E passou. Aí eu
na época que eu fui, antes de sair do colégio, eu já tinha um emprego. E aí, quando eu entrei na faculdade, antes de entrar, né, eu passei em duas, era engenharia civil e letras. E eu nunca gostei de decorar quais eram os autores do parnasianismo, do romantismo. Fulano escreveu isso, escreveu aquilo. Eu sou horrível para decorar nome. Até o carro, se diz assim, que tipo de carro é? Não sei. Qual é o nome do seriado? Me lembro, é aquele que aconteceu tal coisa. É o nome Então, eu sou horrível para essas coisas. E aí, eu sempre usei a lógica para o português. Para eu entender as coisas do português, eu usava a lógica da matemática. Eu sempre gostava de associar, seja o que fosse que eu fosse estudar, eu tinha que achar uma lógica naquilo para fazer. E aí, quando eu fui fazer os 2 vestibulares, que eu entrei, a de letras começou um mês antes da outra da engenharia. Então, eu entrei para ver como era. E aí, eu tinha várias cadeiras de literatura. Eu falei, já é um ponto ruim, que eu não quero ficar tendo que decorar, ver essas coisas todas. E aí, eu tinha 2 empregos também. Eu não podia fazer as 2 faculdades. Aí, eu acabei saindo e entrei na de engenharia, que foi um mês depois, e fiquei fazendo engenharia. Então, daí, com 2 trabalhos, com tudo, eu só usava português mesmo quando, aliás, até parar de ler, eu parei. Porque eram 2 empregos, uma faculdade não tinha como. E aí, a faculdade eu fui fazendo, eu trabalhava, um deles era perto da faculdade, eu ficava para lá e para cá para conseguir fazer acontecer. E aí aí me casei, me formei, eram 5 anos, formei 4 anos e meio para poder me casar, fazer tudo em julho. E aí você se casa, e aí você vai deixando, a vida vai acontecendo e vai. Foi pro lado dos números o tempo inteiro. Quando foi em 2018, que eu me aposentei, final de 2018. Aí, no começo de 2018, eu já estava com vontade, já comecei a escrever as coisas e tudo, porque o pessoal não me dava um projeto certo, porque eu estava para me aposentar. Eu só ficava tapando buraco e ajudando e não conseguia mais pegar uma coisa inteira, porque qualquer hora a aposentadoria saía. Aí eu comecei a escrever aqui e ali, mas não sabia por onde ir. Aí, quando foi em Portugal, estava com minha filha e tudo, a gente acabou ficando 6 meses lá, porque ela morava lá, agora ela mora na Alemanha. A gente ficou 6 meses por causa da pandemia. E aí eu pensei, o primeiro livro meu vai ser uma homenagem ao meu pai, ao mesmo tempo que eu quero falar para as pessoas o quanto eu aprendi com a doença, né, que ele teve, com o sofrimento no hospital, e principalmente com o que ele passou para a gente, ao invés de reclamar, ao invés de só mostrar sofrimento, o quanto ele foi grato, o quanto ele ensinou a gente naquele momento. E eu resolvi compartilhar, porque não tinha nenhum livro, não tem até hoje, que mostra os cuidados paliativos sob a ótica da família. Então, é um pouquinho da história, um pouquinho das reflexões, dos aprendizados, o que eu acho que a pessoa deve fazer, e um pouquinho de Deus. Então, é dividido cada capítulo assim. É o meu livro e vai ser sempre o meu queridinho. É maravilhoso. Posso escrever o que eu quiser. E aí, depois eu pensei, não, por causa de mim mesma, para eu me planejar, que eu queria fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Estudar idioma, escrever livro, fazer tudo. Porque a gente se aposenta, o pessoal acha ruim. Eu achei maravilhoso. Você se aposenta, você tem um outro mundo para viver. Só não vive se não quiser. E aí, eu estava pensando em tanta coisa que eu resolvi me planejar. Com esse planejamento, eu criei o livro Pétalas da Alma, que foi até o que a Adriana comentou aqui. Eu precisava fazer... eu peguei tudo que eu escrevia, de reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre perdão, sobre tanta coisa, e muitas delas surgiram enquanto eu escrevi o livro do meu livro, ou o livro do meu pai, sobre o meu pai, né, com essa história. Não é sobre o meu pai, mas é usando o fato para falar sobre o meu pai e vida. E aí eu fui colocando, eu chorei muito, eu não posso ler esse livro que eu choro de novo, né, porque ele emociona mesmo até quem não viveu isso. E eu fui fazendo o Pétalas da Alma com essas reflexões, esse mês, como a primeira parte. A segunda é planejamento. Você resgatar de dentro de si, após ler com calma tudo isso que está escrito de reflexão, o que você sonha e não fez ainda? Quais os projetos que você quer para a sua vida? E aí você tem todo um exercício lá de planejamento. E depois eu fui para o Libélulas. É esse mesmo. Obrigada, gente. Obrigada para todo mundo. E aí, com esse livro, que de vez em quando eu tenho que visitar, eu mesmo tenho que visitar, porque a gente vai botando coisa nas costas, vai botando, quando a gente vê, a gente não dá conta. Então tem que refazer o tempo inteiro, não é só na virada de ano, não. Aí eu mudei para o Libélulas. Libélulas foi um livro que eu resolvi fazer com 4 histórias, todas sobre mulheres, cada uma ligada a um elemento da natureza,
com estilos totalmente diferentes. O primeiro, que fala de uma ex-presidiária, ele é mais poético, e no livro físico, todos os parágrafos têm 3 linhas. Todos. E é bem poético. E aí tem um do futuro, onde eu inventei tudo, né? Claro, obviamente, mas é muito futuro, então eu tive que pensar assim, bem louco. E várias coisas as pessoas podem não observar, mas quando você está lendo, o nome da pessoa está trocado. Se você destrocar, você sabe se aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má, o que é. Então, assim, nome de pessoas, nome de uma vacina, nome baseado também na pandemia, né? Mas aí tem outra com sobrenatural, com mistério. E tem uma baseada e tem uma história real, né? Que é a da avó do meu marido. Que eu peguei tudo o que minha sogra me contou na época e a parte, os vácuos, né? Aquele vazio, eu preenchi com ficção. Então, são 4 histórias totalmente diferentes. Aí, quando termina as histórias, no fim, eu vou descobrir junto com você sobre você, que não estava na história. E todas elas ligadas a uma mudança de ciclo. Não existe diálogo, assim, como eu tenho agora nos meus livros. E era uma coisa que, para mim, era mais difícil. As pessoas diziam, como é que você vai escrever um livro sem diálogo? Eu falei, mas eu estou contando a história. Não, mas você tem que mostrar, não contar. Tem muito disso, né? Mostrar, a maior parte do livro é mostrar, não contar. Eu falei, mas eu vou fazer assim, desse jeito que eu quero. Do mesmo jeito como o primeiro livro disseram, se você não botar a parte da Bíblia, você vai vender muito mais, porque esse livro tem pegada. Eu falei, mas vai ter a parte da Bíblia. Tudo bem se não vender, não der. Então, assim, é o que eu estou sentindo, é o que eu quero, e tem que ter a minha satisfação junto com a satisfação de quem está lendo, né? Aí eu disse, agora, o que eu vou fazer? Começou a ver chuva de ideias, assim, em sonho. Eu não posso dar uma topada que vem uma ideia. É ideia para... Eu construí ao longo do tempo uma gaveta de ideias e comecei a escrever, saí escrevendo livros curtos. Por quê? Porque eu tenho 3 projetos de livros longos que, se não sair da minha cabeça, saírem esses livros curtos, eu não consigo chegar lá. E eu estou com muitos livros curtos. Aí eu tenho esse universo Velúria que eu criei, que é místico, vai ser a minha única fantasia, vai ser essa série, né? São vários livros. Tem mais 2 que já estão escritos, mas eu estou sem tempo de revisar. E tem mais 2 que eu tenho que escrever para terminar esse universo. Mas fora dele eu já escrevi mais 3, que estão me esperando só revisão. Então tem assim, que eu já tenho capa, mas eu tenho que achar um tempo para ir adiante. Então eu não me defini o estilo. Eu vou escrever como a Cecília, né? Eu tenho também infantil pronto. Só que eu tenho que fazer, aí leva tempo, eu tenho que ir lá no Canva, botar a figurinha, botar não sei o quê. Tá 1 ano, coitado, feito. Mas não botei ainda. E aí no começo eu ficava achando ruim porque eu não me definia. É não ficção, é ficção. E se for ficção, é o quê? Entendeu? Mas eu já me liberei disso, já me libertei. Eu vou escrever o que eu tiver vontade que vem na minha cabeça e vou ficar variando mesmo. Não sei o futuro, Deus sabe se eu vou, até chegar um momento, eu vou querer outra coisa, outro projeto, porque eu tenho outros projetos que a escrita não está me dando tempo, ou se vou continuar nela. Provavelmente vai chegar um tempo que eu vou parar e vou fazer outros projetos. Mas é isso. Muito interessante. Eu também acho, eu acho bacana essa parte também, que a gente tem que ter a nossa liberdade para escrever. Se você prefere inserir diálogo, insere diálogo. Se você prefere sem diálogo, ok também, vai sem diálogo. Eu gosto de ler dos 2 jeitos, com diálogo, sem diálogo. Eu gosto de ler poesia, crônica, romance, eu leio tudo, né? E os meus livros todos têm diálogo, e agora, assim, diálogo para mim é a coisa mais fácil do mundo, mas não era antes, né? Sim. E isso, a gente vai caminhando aí, né? Qual o gênero que a gente quer escrever na hora, a gente escreve e vai. E é isso. Eu achei muito interessante porque eu fui... Peraí, deixa eu abrir a minha biblioteca aqui de novo. Que eu estava olhando, né? Estava conhecendo assim, melhor até... O seu trabalho eu já conheço alguns livros, né, Silmara? Mas assim, da Cici eu estava conhecendo também alguns livros, né? Já tem alguns aqui comigo, que é o Muito Além do Palácio Vermelho, que eu ainda não comecei a ler, mas pretendo começar. E eu vi que você organizou a antologia, né? Até você chegou a falar no início, que foi contos, estou abrindo ela aqui, sem a letra, contos e poemas sem a letra A. E dentro dessa poesia, vou mostrar que também tem o e-book, tem o físico, né? Eu achei interessante que você organizou, você também escreveu um texto lá.
A Silmara também participou dessa antologia, correto? Foi como eu conheci, aliás, conheci na anterior, né, Cecília? Conheci na anterior, depois participei. Foi. Nós nos conhecemos quando a gente fez nós nos conhecemos quando nós fizemos a Iemanjá Rainha do Mar. Posso só dar uma parte que ela falou dessa da Iemanjá? Foi tão incrível, parece que eu tinha que conhecer a Cecília e outras pessoas, um grupo muito legal. Que eu sou católica de a missa, dessas coisas, e eu não entendo nada da parte de espiritismo ou de Iemanjá, o que seja. Mas tem uma amiga minha que disse, Silmara, eu vi que tem essa antologia, não sei o quê, eu não vou saber escrever, não faço não sei o quê. Entra. Aí eu falei, mas vou contar uma história, vou fazer um conto de uma coisa que eu não conheço, como é que eu vou fazer um negócio desse em cima da hora, sem tempo para estudar, nem nada a ver sobre isso. Aí foi que ela falou, eu vou te passar todas as informações e você cria. Então foi assim que eu conheci. Foi assim também com uma amiga, a Patrícia Macedo, que falou, né? Eu já tinha feito uma antologia sobre espiritismo. Falar, não, mas eu não entendo nada disso, não vou participar. Mas quando veio de Iemanjá, eu falei, eu vou arriscar. Aí eu fiz um conto e fiz uma poesia. O meu conto, porque assim, o Edir Bertuccelli Novo, ele fez uma seleção, um concurso. Então ele ia pegar 12 pessoas, as coisas de 12 pessoas, 12 contos, e fazer o ranking. E aí, o meu ponto, que é o Pequeno Caiçara, ficou em segundo lugar. Né? Foi. E eu fiquei toda feliz, né? Aí eu conto história do menininho, aqui tá Iaiém que vê Iemanjá, e tem uma historinha, mas é um conto pequeno. E foi aí que nós nos conhecemos. E eu montei um grupo chamado Mulheres do Universo da Arte no Facebook, isso em 2021. E aí, a gente começou a se conhecer, né? A Vânia Albuquerque, que é nosso anjo literário maravilhoso, Albuquerque, que é a nossa liga. A Gracita Fraga, que deu ideia, Gracita Fraga também grande escritora, ela comentou, um dia ela entrou assim, fez um poeminha e falou assim, quem consegue escrever um texto sem a letra A? Aí eu fiquei assim, eu não consigo, pensei. Primeiro dia que eu não li lá, eu não consigo. Aí eu falei assim, vou tentar. Aí eu fiz um, aí fiz outro, fiz 3. Aí eu pensei, e se a gente fizesse uma antologia? Pensei em antologia, né? Aí eu dei ideia pro pessoal, o pessoal que queria fazer, que queria participar do grupo no Facebook, que eu administro, né? E aí a Sheise Pesentini, que é que é a grande escritora de terror maravilhosa. Eu tô lendo Nina agora. Silmara, eu tô lendo Nina, meu Deus do céu. Eu li, quase que eu morro. Você não morre? Depois que não vai morrer? Nossa, eu só li porque é dela de terror, né? Meu Deus, a Sheise é maravilhosa. Então, eu e a Sheise organizamos, né, essa antologia. A capa da Sheise, essa capa da Sheise que fez, tá? Delicadinha, assim. Fizemos a antologia, publicamos o e-book em 2023. E aí depois a gente teve ideia de fazer o físico. E foi também isso que no comecinho de 2024, acho que foi no comecinho de 2024, foi publicado o livro físico. Então a gente fez amizade, né? Fez amizade e essa amizade, nós duas, Vânia, Sheise, Viviane Ferraz, um monte de escritoras que... A gente precisa ter uma rede de apoio, né, Kélida? A gente precisa se unir, porque não há concorrência, né? A gente não é concorrente. Então, assim, uma ajuda a outra, não custa nada curtir uma coisa, revisar o livro da outra, né, Silmara? Ela tá revisando o meu, coitada, revisando o meu 12º livro, e ela tá lá corrigindo um monte de vírgula errada. Não, mas é porque eu já disse para Cecília, quando a gente escreve, a gente mesmo já não vê mais nada. O cérebro fica com aquilo e não consegue enxergar. Quem enxerga é a outra pessoa que vai ler, não você. Então, por isso que uma tem que ler da outra. Ela também leu as minhas. Eu revisei os livros dela. Então, os livros dela que chamaram a Velúria, meu Deus do céu. O universo Velúria é uma coisa, né? Nossa, eu adoro. Eu sou fã número 1, então eu tô sendo suspeita de falar, né? Mas então... E aí, essa antologia... Então, voltando à antologia, que a gente viu, não tem letra A, nada. Tem poesias e contos. Eu fiz poesia, que eu acho que para mim é mais fácil.
E é isso que você fez conta, né, Silmara? Eu fiz um conto e uma poesia, eu acho. Eu fiz 3 poesias. Mas como a Silmara, outras pessoas fizeram um conto. Você imagina um conto? Você escreveu uma história, assim, uma letra A. Eu falei, meu Deus! Mas aí foi. Então, assim, eu acho que... Depois nós fizemos... A gente tem um outro que a gente se juntou também, Sussurros Poéticos, que a Gracita... Esse aqui é a Gracita Fraga que organizou, tá? Sussurros Poéticos, aqui tem escritores brasileiros e portugueses. Olha, fantástico. E agora a gente está no desafio, né, Cecília? Os desafios. A gente está no alfabeto inteiro. Um conto, uma poesias em que todas as palavras comecem com letra A. Depois todas começando com B, todas com C. Nós vamos agora para o V. Estamos no X? Vamos para o X, o próximo, a gente está no V e a gente, pelo menos acho que você também... A gente fez a homenagem à Vânia Albuquerque. Foi. Nós 3, né? Eliane Lita. Porque Eliane Lita também é nossa companheira e também é maravilhosa, escritora maravilhosa. Já vai fazer propaganda. Conheço os livros da Eliane, fantástico. Sim. Eu sou péssima para nome, mas se eu não me engano, é o Mercedes da família Munhai, né? É complicado o nome. A Bela e a... Bela e Fábio. É Fábio, né? A Bela e... Elianita, perdão, mas eu só lembro da Bela. Bela e Fábio, do Amor ao Fábio. Isso, Bela e Fábio, isso mesmo. A gente fez Elianita, a Elianita também apoia muito, né? Verdade. Sim, maravilhosa. Então, é muito bom. Eu concordo com vocês, né? A gente precisa, né? Um repostar até o livro do outro, né? Compartilhar, tá ajudando. Porque assim que cresce. Fazer resenha. Existe plataforma chamada Publisco. O Publisco é maravilhoso. Você tem uma biblioteca virtual. Você coloca os livros que você lê, os livros que você deseja, e você faz resenha. E o mais legal, quando você faz resenha de um livro do Machado de Assis, aí você vai lá e faz a resenha do livro, e aí você pode colocar sobre você e colocar links. Link do seu Instagram, o link da Amazon, por exemplo. Você consegue se promover na resenha que você fez de um outro livro. Então, assim, é ótimo. A gente aqui é fã do Publisco demais. Gosto muito. Então, a gente ajuda muito os colegas, né? Quando você faz resenha, você curte, você compartilha. Isso é uma rede de apoio, né? Eu tenho que começar a entrar no Publisco também, ainda não entrei, mas é por falta de tempo, né, gente? Você trabalhar, essa correria de trabalho, e aí fica pouco tempo. Mas a Silmara até já deu umas dicas lá no grupo que a gente tem aí. Até a Adriana está comentando aqui, ó, aprendi a mexer na Publisco com a Silmara, ó, a Adriana colocou. A gente ajuda quando não consegue. A gente tem um grupinho novo lá no WhatsApp, que foi a Rita de Castro que montou, e aí alguém estava com dúvida, acho que eu não lembro quem estava, eu fui lá, passo a passo, explicando como é que faz o Publisco, como é que faz resenha. A gente ajuda, a Vânia ajuda muito, a Vânia me ajudou muito. A Vânia ajuda os escritores. Ela escreve muito bem, mas ela não quer escrever livro. Então ela participa de antologia e ela canta. O marido dela tem um estúdio, ela grava, né, para cantores, e ela ajuda muito. E a gente também, a Publisco é do filho dela. E a gente conheceu por causa dela. Aí depois começou a crescer, ter tanta ferramenta que a gente começou a divulgar para todo mundo. Fantástico. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Você tem uma rotina para escrever? Agora eu vou perguntar primeiro para a Silmara para a gente revezar. Você tem, Silmara, uma rotina para escrever? Normalmente, a partir das 3 da tarde, é que eu consigo, das 3 às 6 ou das 3 às 7, resolver tudo que tem a ver com o literário. Se eu não sair para médico, se eu não sair para compra, para fazer qualquer coisa, é isso que eu vou fazer, que é a rotina normal. E aí, desse tempo, eu teria, porque eu tinha, não estou mais com esse tempo, mas eu tenho que voltar a ter, 1 hora, mais ou menos, para escrever dos meus livros, revisar o que seja. Só que dependendo como estiver, né, de inspiração e coisas, se precisar de mais tempo, eu levo até o tempo todo. Ou se naquele dia eu não conseguir, tudo bem, mas a média de 1 hora para poder eu conseguir. E aí, fazer arte, né, texto, ver dos colegas, livros gratuitos que estão surgindo, tudo do literário,
nesse período aí. É o que eu posso fazer, porque de manhã eu não consigo, e de noite, mais tarde, depois das 7, também não. E essa sua, que você vê os livros lá e tudo, mas você compartilha, eu conheci os livros da Cecília, através das suas postagens que você compartilha lá, e aí eu fui lá, conheci, aliás, parabéns para ambas, as escritas de vocês são maravilhosas, são de excelência, eu estou gostando muito. E cada vez mais conhecendo vocês, eu estou gostando mais ainda. Obrigada. Agora eu tenho que falar uma coisa, voltando ao livro da Cecília. Gente, esse Muito Além do Palácio Vermelho, são várias fases, né? Porque tem a memória genética, a memória que vai passando, né? Ela faz uns questionamentos lá que agora não tem sentido aprofundar. Mas ela vai lá atrás, começa lá atrás e vem passando, chega até mesmo 64. E cada um tem um casal, uma história diferente, ela pesquisa o que aconteceu naquela época. Parece que você se transporta, parece que você está viajando no tempo do filme. Então é muito bem feito. E esses dias estava, e por isso que eu comprei mais um, estava uma promoção, né, que tinha o estoque final lá na Amazon. Esse livro, que é uns 50 e pouco, estava 16. Eu o quê? Aí eu comprei um, botei lá no grupo. Se vocês não comprarem o outro, amanhã eu vou entrar e vou comprar o outro. Aí quando eu entrei, já tinham levado. Aí eu ia ficar com 3, né? Mas aniversário eu gosto de presentear com livro. Então, foi meu aniversário, eu presenteei com livro também. Foi. Mas o mês que vem vai ter de graça de novo. Vai ser o Laurita. A gente já falou do Laurita, ela falou do Angela Cama de Pedra, que é a Viagem no Tempo. Muito uma bom. bióloga que viaja no tempo e vai parar em 1574, aqui no Brasil. E ela viaja involuntariamente através da Cama de Anchieta, não sei se vocês conhecem, aqui em Itaém, estou em Itanhaém. Itaém tem um lugar chamado Cama de Anchieta, onde Anchieta dormia. Ele gostava de ficar lá perto do mar e tal. E na história ela é um portal, ali é um portal. E ela vai parar em 1574, vai passar por todo aquele sofrimento de uma afrodescendente, naquela época da colonização, aquela época da sofrimento total, né, da escravidão, e ela vai conhecer indígenas, vai conhecer pessoas escravizadas negras, vai conhecer os senhores de engenho, os apresadores, que naquela época não se falava bandeirante ainda, né? E tive que pesquisar isso, porque assim, quando eu escrevo um livro, eu gosto de pesquisar bem, para não dar um mico. De escrever uma coisa, falar um assunto, que naquela época não se falava nisso. Por exemplo, tome cuidado para não falar, vou tomar um café, em 1574 não se tomava café, entendeu? Então, assim, tem coisas, como Muito Além do Palácio Vermelho, que eu falo de quando lá na Espanha eles descobriram o tomate e o pimentão. Não tinha tomate e pimentão lá na Espanha. Eles começaram também em 1500 e pouco, que eu falo, né? Então, você tem que prestar muita atenção. Por exemplo, vestido de noiva. Eu vejo mesmo Bridgerton, pessoal com vestido de noiva branco, naquela época não existia essa coisa de vestido branco de noiva. Vestido branco de noiva, quem que começou foi a Rainha Vitória. Antes da Rainha Vitória não tinha esse negócio de vestido branco. Então você vê muitas histórias, o vestido branco. Então tem que pesquisar. Tem que pesquisar um momento histórico, tem que pesquisar culinária, tem que ler, se bota uma receita de alguma coisa num livro, tem que pesquisar tudo em volta, para você ficar realmente o cara de verdade. Mesmo que existem personagens fictícios, existem personagens reais. Nos meus livros todos tem personagens que existiram de verdade. Por exemplo, José de Anchieta é personagem desse livro aqui. Então, eu gosto. Bom, eu sou suspeita, querida. Eu vou falar qual é o meu livro. Muito Além do Palácio Vermelho, eu escrevi com a minha alma, né? Coisa assim. Mas, por exemplo, eu escrevi Mamiluk, esse aqui, sobre as cruzadas. Também foi muito bom. Esquecidos, sobre as cruzadas das crianças, e isso daqui não foi um pesadelo, um sonho. A minha filha estava estudando na escola. Aí ela continuou estudando as cruzadas. Aí ela começou a estudar sobre as cruzadas das crianças, comecei a ler com ela. Falei, nossa, que história interessante. E eu fiz a história de Norbert, que sai com um grupo de crianças, jovens, pessoas marginalizadas, e vão lá para Jerusalém para salvar o Santo Sepulcro das mãos dos sarracenos, quando dá tudo errado para ele. E ele acaba virando escravo, acontece um monte de coisa, não vou dar spoiler. Mas é uma saga, ele começa com 12 anos, termina quando tem quase 60 anos de idade, contando a história dele.
Esse livro eu achei assim, mais complicado porque eu escrevi em primeira pessoa. Eu acho a primeira pessoa mais difícil. Porque você está contando uma história, andando você falar direto, e aí você tem que sempre contar o passado. Então, eu achei mais complicado assim, o final. No final, quando a gente descobre o que está acontecendo, tem um plot twist, você leu, o Mamiluque? Eu li todos. Fiz resenha dele. Eu fiquei morrendo de pena assim, dele. Tem um plot twist, um grande plot twist, então, assim, foi mais complicado. Eu acho que é o único que eu escrevi em primeira pessoa direto. Isso aqui é o Viatores. Esse foi o sonho que eu tive. Viatores, o Viatores, que se fala em latim. É só de uma garota chamada Regina, uma dona de casa, que está no piquenique com a família na beira de um lago. E de repente ela olha assim, vê um barquinho branco com uma moça linda chamando, né? E ela olha assim, o corpo dela está no chão, ela tem coma. Então ela entra no barco, ela vai fazer uma viagem entre mundos. Então ela começa a viajar, não tem como, vai para o hospital, o corpo dela, mas ela está ali conhecendo mulheres empoderadas. Ela vai conhecer Cleópatra, ela vai conhecer Chica da Silva, Joana d'Arc. São várias mulheres que vão ensinar para ela como se empoderar, como que se livrar do patriarcado, é um livro mais feminista. Também assim, esse é um livro que eu gostei muito de escrever. E esse aqui, que é meu Deus, esse aqui é o que eu escrevi chorando. Crônicas de Hannah. Eu me emocionei com ele também. Esse livro, eu sei que as pessoas choram porque eu chorei. E que é a história de uma garotinha judia, nascida em Berlim. Ela tem um amiguinho chamado Joseph. São amigos de escola. Tem aquele amor pueril, tem aquele romancinho bem delicadinho. Tem tipo 9, 10 aninhos e tal. Só que o que acontece? Com o nazismo subindo, eu tive que pesquisar muito. E aí eu ia pesquisando chorando. Porque aí você vai descobrir um monte de coisa que eu não sabia. Imagina. E aí o que acontece? Eles vão se separando porque ele é um ariano puro, e ele é judia, e ela vai passando por toda aquela transformação. Uma mocinha, uma menina que o pai é joelho, ela vive bem, ela começa a perder a casa, vai morar num lugar mais barato, não pode mais estudar, começa toda a perseguição, ela vai parar no gueto de Lodz, depois vai para Bergen-Belsen. E em contrapartida, ele vai para a juventude riteirista, ele se torna um sargento da SS. E aí, a premissa é, e se eles se encontram? Se eles se encontrarem, como é que vai ser? Vai ter redenção? Vai ter um arrependimento? Como é que vai ser quando eles se encontrarem, né? Então, é um livro que eu fiz. A primeira parte, eu escrevi em partes, não é capítulo. A primeira parte é Ana, que é a bisneta dela, indo para Berlim, para tentar conhecer como é que era Bergen-Belsen, ela vai para pesquisar sobre a bisavó. Porque a bisavó pegava no colo, ficava contando historinha, então ela tinha as ideias, então essa moça mora no Rio Grande do Sul. A segunda parte é a Hannah, a história da Hannah, desde criança contando história para a neta. É ela contando para a neta a história. A terceira parte é o Joseph contando sobre a vida dele. Desde pequenininho, a versão dele da vida, a versão do nazista contando. E a quarta parte, as dois. Aí sou eu, aí é a terceira pessoa. Aí eu conto que quando eles se encontram, que vai acontecer tudo aquilo que acontece. E assim, é muito triste a história, né? E depois do Crônicas de Hannah, eu terminei o Elizabeth Multicleres Exodusters, que está em e-book, né? Que é a continuação do livro, quando muitos ex-escravizados no sul dos Estados Unidos, em 1879, eles tentam fugir para o Kansas, fugindo das leis de Jim Crow, as leis racistas que tinham. Eles viviam, era a Ku Klux Klan em cima deles, eles matavam touro, horror. Então Elizabeth Montclair, com o marido dela, com os amigos, e esses amigos, pessoas que existiam de verdade, eles tentam ajudar para eles irem para o Kansas. Então a história se passa assim, né? Eu estou escrevendo o 12º, eu terminei o 12º livro, e a gente está revisando ainda, né? Então, não quero ter pressa para publicar. Tem que ser uma coisa assim, mais
calma, né? Eu fico muito ansiosa quando estou escrevendo, quando eu termino o livro, quando eu vou publicar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, acho que todo mundo percebe. Ela está escrevendo, ela escreveu um outro que é esse que ela disse que vai publicar. Você não quer falar só sobre o que é? Assim, em linhas gerais? Sim, na verdade, eu queria falar sobre a minha avó, minha abuelita, né? A história da minha abuelita lá na Espanha. Mas eu pensei, poxa, se eu falo direitinho, se eu falo aquilo, o que vai acontecer? Tem pessoas envolvidas, histórias de outras pessoas. Então eu fiz uma ficção. É inspirado na minha avó, mas eu troquei, tirando o nome dela, que eu também troquei o sobrenome dela, tá? Só Joaquina é o nome dela, só botei Joaquina. As outras pessoas envolvidas, eu troquei sobrenomes, troquei nomes, troquei datas, coloquei eventos, tirei eventos, eu omiti algumas coisas que aconteceram na vida da minha avó, eu não coloquei, outras que não aconteceram, eu coloquei. Eu fiz um apanhado fictício. Então, na verdade, não é uma biografia, é uma história inspirada na minha avó, né? E está revisando ainda. E quando der, eu vou publicar. Esse livro também foi bem emocionante para mim, porque a minha avó, ela me ajudou a criar, ela ajudou meus pais a me criar, sabe? É uma pessoa, uma guerreira, uma mulher de muita fibra, que sofreu muito, teve muita frustração na vida, ela teve que vir para o Brasil, e ela não queria, então foi muito triste. Mas o básico é isso. Os livros que eu não tenho físico é o Alma, Vez e Colinas, né? Que é o livrinho de poesias. Eu tinha um físico, mas eu ficava na Amazon, uma capinha feia, e eu tirei. E aí minha filha fez uma capa maravilhosa, só que é só e-book. Minha filha, os meus livros todos são feitos ou a capa pela minha filha ou pelo meu marido. Essa que a minha filha fez, olha, ela desenhou à mão, não tem IA. Ela desenhou à mão, ficou uns 3, 4 dias desenhando. Nossa, ficou linda. Aquela digitalizadora, sabe? Esse também, ó, foi minha filha, a Julie, ó. Ela desenhou. Você falou desse aqui, o Alma das Colinas, né? Ó. Então, mas olha aqui a contracapa desse. São as 9 musas. Lindo. Linda capa. Essa capa, ali a capa, que é a Perpétua Regina no barco, e a contracapa são as 9 musas gregas. Que tem essas musas aparecem no livro, né? Ficou linda a capa. E maravilhoso, maravilhoso. Ô, Cecília, sabe uma coisa que eu percebi? Você foi falando dos seus livros, assim, aliás, interessantíssimo, cada um mais interessante que o outro. Agora eu entendo a Silmara ali, que ela foi mostrando, ele já li esse, já li aquele outro também. Você faz uma viagem no tempo, né? Porque, assim, você vai passando com as suas colocações, com as suas histórias. A gente vai para vários anos ali, vários momentos, né? E parece que a gente visualiza. Quando eu leio, eu tenho, na minha imaginação, eu vou vendo ali a cena se passar, né? Eu vejo até os personagens ali, né, que os autores criam, conversando. A minha imaginação, ela vai assim. Eu tenho uma facilidade muito grande para poder entrar ali no universo do que o autor escreveu e lá participando da história através da minha observação. E eu achei fantástico as suas colocações, porque parece que a gente faz uma viagem no tempo. Eu achei muito bacana mesmo. Mas me conta, você tem uma rotina para escrever, porque assim, os seus livros demandam muita pesquisa. Eu também, quando eu escrevo, igual quando eu falo mais do cuidado, da alimentação dos animais, eu pesquiso muito também para saber exatamente a forma correta de falar. Sim. Eu costumo escrever de manhã. Eu gosto de escrever de manhã. Nem sempre eu consigo, sempre tem uma coisa ou outra, porque as pessoas pensam, você está aposentada, não faz nada, não, eu tenho minha casa, né? Eu tenho 4 cachorros aqui, estão tudo aqui dormindo agora, graças a Deus, porque estavam numa euforia mais cedo, eu falei, eles vão derrubar tudo aqui. Então, eu tenho que cuidar da casa, né? Eu não tenho faxineira, que nem ela também não tem casa faxina, né? Então, eu não tenho coisa para fazer. Mas eu prefiro de manhã cedo, tanto que muito além do Palácio Vermelho, eu escrevi geralmente às 6 da manhã,
Porque minha filha ia para a escola, eu pegava a van 6h15. Aí eu ficava na porta, ficava no portão esperando a van para ir levar ela para a escola, voltava e eu escrevia até umas 9, 9h30, né? Aí eu ia levar minha cachorrinha para passear, na época a minha cachorrinha já morreu em 2019, uma que eu tinha, que eu amava demais. E então, assim, eu sinto assim, de manhã para mim é melhor, bem melhor. Mas nem sempre consigo, mas eu gosto de escrever de manhã. E fazer pesquisa às vezes à tarde. Eu estou fazendo pesquisa de um outro livro, um pesadelo, um sonho que eu tive. Eu estou fazendo uma pesquisa. E você comentou o negócio da viagem, assim, eu tenho, por exemplo, uma Milu que se passa em 1212 até 1250 e pouco, né? Angela Cama de Pedra, 1574. Muito além do Palácio Vermelho, são várias fases. Começa em 1517, vai para 1637, depois vai para 1964 e vai para 2018. Então, tem várias fases, né? Laurita se passa em 1918 e vai até 1924, quando tem a Revolta Paulista. Que mataram 500 pessoas, jogaram bomba em São Paulo, mataram, que a gente chama de Revolução Esquecida. Essa Revolução Esquecida eu falo tanto na Laurita quanto no Muito Além do Palácio Vermelho, você percebeu? Que eu falo nela também, da Revolução de 1924, que é uma revolução que ninguém fala no Brasil, acho que ninguém Essa lembra. aí foi de que ano, Cecília? Essa aí? 1924. E a avó do meu marido sofreu ali, entendeu? Ele lembrava disso, acho que até comentou comigo por causa da família dele, ela portuguesa. Sim, eu comentei na resenha que sobre isso aí. O pai do meu marido era pequenininho, que ele já faleceu, em 1917. E aí, em 1924, ele, a pequena família toda largou São Paulo para ir até para o interior, onde tinha os italianos e tal, que foi por causa disso. Sim, e que ninguém fala mesmo. Dessa revolução. Então, eu falo dessa Revolução de 24 2 vezes. Né? Às vezes eu repito a história. Então, eu realmente passo para a história, vou lá de 1200 e pouco, 1500 e pouco. A Elizabeth Montclair, o universo dela é 1875, depois 1879, lá nos Estados Unidos. Então, eu vou para a Espanha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Egito, que é onde a maior parte do Mameluque é Egito, e França e Alemanha, né? Que é uma vila germânica que ele vivia. Então, eu vou realmente indo em vários países, em várias épocas. E o livro que eu estou... eu não escrevi ainda, mas eu estou precisando que é sobre os bárbaros. Vocês sabiam que em 536 depois de Cristo houve uma névoa, ficou 1 ano e meio sem luz, sem sol? Vocês sabiam? Foi? O ano de 536. Interessante. Aí eu estava com isso na cabeça. Eu já tinha anotado isso. E eu tive um sonho. Foi em 2000, faz uns anos que eu tive esse sonho. Sonhei com uma coisa que ligava isso. E eu fiquei com isso na cabeça. Agora eu falei, vou escrever. Só que eu estou pesquisando ainda sobre os bárbaros. Eu estou pesquisando. Tá dando muito trabalho, sabe? É complicado. É difícil, né? Então eu estou pesquisando. Só estou na pesquisa. Até agora é só na pesquisa para poder encaixar. Ainda não consegui encaixar a história, sabe? Você tem que ter o pano de fundo, aquele momento histórico. Eu gosto quando tem uma revolução, uma revolta, um golpe de Estado, né? E aí o personagem está lá. Então eu tenho toda aquela coisa de invasão, quando Roma caiu, e os bárbaros, aquele negócio todo. E esse problema da névoa, né? Da escuridão que fez acaba com as colheitas, morreu um monte de gente. E eu quero introduzir nessa época. Mas ainda só na pesquisa. Então, isso aí vai demorar ainda Mas eu achei muito interessante isso daí. E o sonho que eu tive com um casal, assim, um pesadelo, né? Claro. Não, e esse pesadelo, eu era em primeira pessoa. Eu era a moça. Como no Viatórios, eu era a Regina. O sonho que eu tive, era eu, a Regina. Eu sonhei, eu estava lá na beira do lago e eu vi a Perpétua chegando no barco, entendeu? E eu lembro desse... E aquilo ficou... eu anoto, né? E ficou um tempinho. Eu falei, não, vou ter que escrever.
Tem. Aí eu escrevi. Muito interessante. Silmara, fala também pra gente um pouco dos seus livros, Silmara. Bom, antes desses, agora da série do Universo Belúria, tem um que eu fiz, que é O Último Pesadelo, que foi com base, ele acontece na Noruega, principalmente, e é uma mistura de tudo que a gente já assistiu e tudo, só que com criatividade mudando o resultado. Então, esse vírus tem os mortos-vivos, mas tem um outro tipo de criatura, que é meio humana ou não, e que nessa história, O Último Pesadelo, eles vão fuçar lá no gelo e descobrem esse vírus que se espalha e tal. Só que eu não sei como é que eu vou contar sem dar spoiler, porque o livro ele tem muita reviravolta. Coisas que bem eu falando isso, você não vai esperar. E aí eu esperava escrever só esse. Quando eu terminei, aí o pessoal que foi lendo, foi mandando mensagem para mim, os que eu conhecia, né? E de uma parceria, de ação de parceria, que vai começar outra agora, começaram a falar, não, você agora vai ter que voltar contando como foi que eles conheceram, como era no passado, como era não sei o quê, e como é que vai ficar depois. Tem que fazer um segundo. Eu falei, mas agora eu vou fazer, pode deixar, faço. Mas deixa eu terminar esses do universo. E o primeiro do Universo Belúria que surgiu, que foi Morgana, eu estava fazendo um curso de escrita criativa, e a professora, ela fazia muitos exercícios assim, aleatórios, né? De você escolher os números e ela dá, esse número, o verbo é esse, o objeto é aquele, o cenário é esse, crie. Né? Então, todo dia tinha um desafio. E nesse surgiu assim, uma sinopse bem curta sobre Morgana, porque ela queria que a gente fizesse uma sinopse de um livro. E aí veio na minha cabeça e tudo, com aquelas palavras que eu fui sorteada, e eu criei, né? O dela. Não tinha pensado ainda no universo. Só que aí começou a vir muita coisa na minha cabeça. Eu já tinha escrito a versão 1 do livro. Terminou, um ano depois eu estava publicando, porque eu resolvi escrever o livro, um livro curto. Só que aí, quando eu terminei, eu fiquei pensando, mas pode acontecer isso, tem os elfos, tem não sei o quê, tem o dragão, tem isso, aquilo outro, bruxa, fada. Tá, vou pensar direitinho, porque é muito livro para escrever e eu tenho outros que eu já queria. Esse aí está se metendo na frente de outros que eu queria fazer. Só que aí, umas amigas me chamaram para fazer uma coletânea, só 5 contos sobre bruxas, bruxinhas, para desmistificar o que antigamente falavam, né? Que bruxa vai ter que ser queimada na fogueira, que só faz coisa ruim, não sei o quê. E aí eu levei para o lado eu resolvi criar uma história onde a bruxa era boa e a fada era má. Aí, com o tempo, como você vai lendo e tudo, você vê que nenhuma é só boa, nem outra é má. Por trás, ela carrega cicatrizes e traumas. As pessoas têm um pouco de tudo, de acordo com o que cada um viveu, né? E ainda vive. Então, é uma bagagem emocional, é uma bagagem que você vai trazendo cultural e tudo mais, que faz com que o que está ressaltado naquele momento, você acha que aquela é má, aquela é boa. Mas eu comecei assim para mudar a percepção, né, de que a fada é boa, a bruxa é má. Aí eu botei o contrário. E elas eram amigas, se separaram por causa de um problema. E então, quando eu fiz esse conto, ele era menor, aí eu resolvi, não, eu vou fazer crescer, vai fazer parte desse universo, porque tem tudo a ver com a parte de bruxa, como é que surgiu, eu criei a união do reino das bruxas com o das fadas, criou um outro, tal, o que estava passando nesse universo, e resolvi aumentar o de Morgana. Então ele foi publicado novamente numa segunda versão, sem mudar a história, mas ampliando e aprofundando e dentro do contexto do universo. E aí eu resolvi, veio uma ideia, não me lembro que filme foi que eu vi, um negócio de assustador, eu falei, esse trailer aí de filme, eu não vou ver esse filme não, vai me assustar. No dia seguinte eu amanheci com o segredo do convento na cabeça todinha. Aí eu disse, nossa, e eu gostei de ter feito e ficou bem legal. Aí eu disse, então nem todos os livros vão se passar nos reinos. Por quê? Porque a Morgana ela foi criada na Terra. Embora ela estivesse sendo preparada para voltar para o reino, para assumir uma posição e tal. Então é uma forma de fazer com que esses seres místicos, quem quer mais poder, quem quer dominação, quem quer fazer o mal, eles querem dominar fora do universo também. Então, eles querem invadir a Terra. Então, o segredo do convento é um deles. Aí tem maldições, tem um monte de coisa. Hã? Maravilhoso, o segredo do convento é demais.
Meu Deus do céu. Foi bom, Eu né? imagino que dá pra fazer um filme ótimo. É, Se fosse um filme, dá para fazer um filme. Dá, Aliás, a gente fazer um seriado com Muito bom. todos esses livros montados. Nossa. E o que acontece com eles é o seguinte: eles são independentes. Se você disser, mas não quero ler tudo isso, não, vou pegar só esse. Aí você pega, você consegue entender. Só que você vai ver que tem uns ganchos ali para um outro e algumas coisas que não ficaram totalmente resolvidas. Elas se resolvem assim por cima, não profundamente. Por quê? Porque eles se complementam. Ele abre para uma outra história. Por exemplo, o dragão, como é que surgiu? Ia ter outra, essa das bruxinhas, a gente ia fazer um outro livro só de romantasia. Mas isso tem um ano. Aí a gente ia fazer, e eu fui logo, já tinha a ideia minha que eu queria, um dragão no escritório. Aí eu fui fazendo. Na terra e tudo, coisa assim, bem romântico e engraçado ao mesmo tempo. Então eu fiz, terminei, aí elas desistiram, porque umas não podiam fazer. A gente falou, vamos adiar para o ano que vem, vamos fazer de outra coisa ano que vem. E aí eu já tinha essa história, né? Eu falei, vou fazer crescer a história, onde é a parte deles na Terra, para depois eles passarem um portal e aparecer Dracarys, que é o do dragão. Só que não é só o dragão. O cara é um metamorfo, ele é humano aqui na Terra, mas ele se transforma em dragão e transforma num outro bicho aí, que é chamado Caris, que eu criei, assim, na imagem, botei, fiz o desenho dele, e ele já está feito também. Então eles vão se entrelaçar e uma coisa vai explicar a outra. A Adriana tem uma pergunta aqui para você, que o do convento é terror? Nenhum terror meu é carnificina. Porque eu não consigo ler, então eu não consigo escrever assim, entendeu? Eu acho que ele é um pouco suspense, né? Ele é mais pro suspense. Mais pro suspense. Ele é mais para deixar você. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ixi, Maria, mãe do céu. É assim, né? É mais isso. Nós estamos com as pessoas aqui elogiando muito a live. Cida, oi, Cida. Nossa amiga Cida. Nossa. Cida tá aí? Tá. A Vaninha Livros também. Vaninha também tava, viu? Vaninha maravilhosa, Cida maravilhosa. Sim. Nossa, bastante. Muita gente boa aqui. Muito bem. A Adriana tá desde o início. Tem muita gente boa aqui. Mônica, Beth. Bom mesmo. Vai ser gravada a live, né? Você grava a live, Kelly? Gravo, fica gravada. Depois eu vou compartilhar com vocês. E, Beth, só para agradecer aqui, Beth, muito obrigada. Que bom que você gostou do livro de crônicas. A Beth leu meu livro, ela gostou dele. A gente fica sempre feliz quando a gente tem esse retorno, né? Muito bom. Nossa! Você não vai falar dos seus livros? Fala nisso. Eu tenho simplesmente crônicas, né? Tá aqui. Sim, muito bom, muito bom. Essa capa é tão bonita. Então... Tem um livro de poesia também, que eu gosto de escrever poesia. Aí, entre palavras, bicadas, rimas e penas, vão poemas. Esse é o livro que eu fiz contando a história da minha gatinha, que é a Xena. Que ela é uma gatinha adotada, ela é uma gatinha tricolor mesmo. E eu gosto sempre de, no final dos meus livros, quando a gente coloca sempre a foto da autora, eu sempre coloco o meu bichinho aqui, ó. Eu vejo sempre um passarinho, um periquito, papagaio, alguma coisa na sua cabeça, assim, né? Não é? Essa parte que eu adoro. E eu tenho contos que contam também, que eu... tô achando ele aqui, ó. Que esse também é muito divertido. É um terror leve, não é, sabe? Sabe aquela leitura assim, levezinha para você ler, para você descontrair e tudo mais? É uma leitura leve. Deixa eu ver se a Silmara entrou. Acho que a Silmara não conseguiu entrar, né? Mas, Cecília, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, né? Quando a gente está indo assim para o fechamento e tudo mais, que é o seguinte: se você pudesse tomar um café com algum escritor, com algum autor, com quem que você tomaria? Pode ser que esteja nesse plano, tá? Ou pode ser que já partiu, não tem problema. Com a Silmara. Com a Silmara, olha que maravilha! Com certeza. Chase Presentini, Vânia Albuquerque, essa turminha toda. Eu gostaria de Viviane Ferraz. Nossa, eu ia amar. Mas, assim, eu tenho um carinho por Jane Austen, né? Jane Austen, as irmãs Bronte. Eu fico imaginando, né? Aquele povo todo. E, assim,
Eu acho Muita que aí gente. seria legal. Não é verdade. Você de onde, Cecília? Gente, eu estou conversando aqui de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, e você? Então, eu nasci em São Paulo, capital, mas eu moro há 16 anos aqui em Itanhaém. Vai fazer aniversário, 490 e... É a segunda cidade mais antiga do Brasil. A primeira foi São Vicente, e agora, dia 22 de março, de abril, é o aniversário de Itanhaém, a segunda cidade mais antiga do Brasil. Então, eu estou em Itanhaém, 16 anos, me tornei itanhaense, né, que vive aqui. Eu gosto muito de Itanhaém, é uma cidade litorânea, São Paulo, né, litoral sul. Olha, maravilha. É, A Silmara está entrando aqui também. Mas que bacana. tá conseguindo entrar? Tá conseguindo entrar, que aí a gente consegue. Silmara, ela me perguntou se você fosse tomar café com o escritor. Eu falei, Silmara Rodrigues, com certeza. E depois eu ia chamar a Chase, né? Ia chamar a Viviane Ferraz, mas aí ia chamar a Jane Austen, as irmãs Bronte. Aí a gente, né? Seria aquele café, né? Aquele senhor café, né? Eu acho que a gente nunca fica com pouca gente, vai chamando, vai juntando os grupos, aí uma diz, vou chamar minha amiga, vou chamar não sei o quê, e aí, né? Aí vira um evento praticamente. Silmara, você tá falando, a gente está conversando e você está onde? Agora? Eu estou em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E você? Ah, sim, Brasília. Eu moro em Brasília desde 2001, na Asa Norte. Agora na Asa Norte. Que maravilha. Você então tomaria o café juntamente com a Cecília e mais um monte de gente que virá um evento. Aqui, às vezes, eu faço, sabe, reunião assim, tem duas formas, né? Uma dessa forma, online, cada um com seu cafezinho, com seu bolinho, e a outra é pessoas, escritoras daqui, né? Que eu de vez em quando, mas são poucas. De vez em quando eu me reúno, tudo é bem legal. E você ia falar do seu livro também, ia mostrar, né? Isso. A Adriana falou aqui, ó, toma um chá. Eu também gosto de chá. Agora, o chá que ela está falando é perigoso. É um do livro dela que é muito bom. Esse chá aí só para leitura, Adriana, que aceita uma xícara de chá da Adriana do Nascimento Silva, maravilhoso. Eu cheguei a mostrar, eu mostrei o Simplesmente Crônicas, né? Aí mostrei aqui o Contos que Conto, que eu até falei... Esse eu não vi. Esse é um terror leve, tá? Pode ler de noite, pode ler de madrugada, a hora que você quiser. Pode ler com adolescente, não tem problema não. Tem até uma professora que está trabalhando com o 6º ano dela. Sabe por quê? As crianças adoram terror. E esse terror aqui, gente... Mas tem gente que tem medo, né? Tem gente que diz para mim que não consegue ler de noite, não, porque ficou impressionado com alguns contos daqui. Eu falei assim, tá bom, é cada um, né? A Beth está dizendo aqui que tem, que ela gosta muito, ó. Esse aí eu vou ter que ler. Ó, e esses aqui são os livros que falam das calopsitas. Ai, que fofura. E esse é o último desse que eu estou lançando, que é As Calopsitas em divulgando agora. Né? Aí esse aqui é a personagem central, é a Cacau. Esse que eu lancei esse ano também, que é o Amigos Importantes. Legal. Mas como você faz esses livros assim, o físico? Não é muito caro? Ou você... Então... Como é que você faz? Eu publico esse aqui foi pela editora, esse aqui foi pela editora Lura, né? Tá. Mas aquele ali também foi esse aqui já foi pela Dialética também, né? Mas assim, eu adquiro uma quantidade pequena para ficar comigo e os outros eu deixo lá, a editora coloca para vender na Amazon, assim vai. Esse meu aqui, As Calopsitas e Mais Uma, é publicação independente, né? Ele eu coloquei lá no Wiclap. E, assim, comigo eu encomendei uns 20. Então, assim, não fica tão pesado, porque é mais em conta você fazer a sua publicação independente, né? Eu digo pelo colorido, porque normalmente o livro infantil tem colorido dentro, né? Esse que eu quero escrever vai ter colorido em todas as páginas. Aí eu estou adiando por causa disso.
Então, tem Escrever não, é fazer, né? É, Tá. colorido, né? O desenho, tudo bonitinho, para a criança Não, gostar. fazer, botar no e-book, ok, mas para você fazer físico, né? Então, eu te aconselho o formato retangular. Esse aqui meu eu também publiquei na Wiclap, independente. Que a Andressa em Verdade ou Mentira, que é ter uma sequência do Andressa em literatura Ele de dentro cordel. tem figuras? Dentro? Tem, todo ele é com figuras. E a Wiclap não cobra caro depois quando imprime? Então, eu não imprimo grande, uma quantidade muito grande, não. Eu fico assim, umas 20 unidades, por aí, entendeu? Aí você, à medida que você vai adquirindo lá, você tem um desconto e tal. Mas e na Wiclap, ele vai, se você adquirir uma quantidade, acho que 10 livros, alguma coisa assim, ele vai para a Amazon também, o físico. Sim. Né? Que eu fiz com a Crônica de Nárnia. Você adquire uns 10, 20 para você ter, e o restante fica para outros irem adquirindo. Uhum. Esse aqui também, ó, eu publiquei lá na Wiclap, que é a minha primeira ave. Então tem várias publicações que vale a pena você estar deixando lá. Uhum. Mas sim, o livro colorido ele é mais caro que o livro que não tem a cor, igual esse aqui meu. Andressa, vamos colorir e descobrir. Que ele é todo preto e branco, né? Uhum. Aí tem um diferencial. É. Meninas, olha, foi um prazer estar conversando com vocês. Vocês viram que a hora passou assim, voando, né? Nem senti. Nem eu. Demais. Obrigada. Eu acho que vocês ainda têm muita coisa para contar ainda, né? Então eu acho que a gente pode ver uma outra oportunidade de a gente conversar novamente, né? Só vocês me sinalizarem, se vocês quiserem, tá? E eu adorei a conversa, mas faça as suas colocações, quiser contar novidades, se vai estar participando de algum evento. Fique à vontade, Silmara. Isso, vamos começar com você. Quase que eu esqueço. Esse Universo Velúria, 4 livros estarão de graça amanhã. Adriana, o que ela queria ver do convento vai estar de graça amanhã. Vai estar o Destino de Morgana, O Segredo do Convento, Maia e Celeste, que é o Legado de Teranica, o nome do reino, e Samanta, Sobre o Domínio das Asas. São 4 livros que vão estar de graça só amanhã. Gente, vamos aproveitar, olha a oportunidade, hein? Eu já tenho vários e-books aqui da Silmara, já tenho da Cecília Lorca, e estão guardados aqui para eu começar a ler. Mas é porque é devagar, porque vocês sabem que a correria de quem está trabalhando, escrevendo e mais não sei o quê, é muito complicado. E tem muito livro bom, né, para ler, e a gente fica doidinho. Verdade. E falta o tempo, né? Uhum. Então, Cecília? Dia 8 de maio, Laurita vai estar de graça. Então, de 8 a 12, já marcamos, já tem um grupo já fazendo um monte de... Tem a Vânia Albuquerque fazendo texto, Eliane Lilita tem um canal no YouTube. Muito bom, e ela ajuda os escritores, faz aquela propaganda gratuita. Muita gente fazendo coisas boas, gratuitamente, né? Então, a gente vai se ajudando. Então... Verdade, maravilha. Coisa boa. Foi ótimo. Eu esqueço. Obrigada a todo mundo, né? A vocês e a quem está aqui, quem acabou saindo porque caiu, teve gente que caiu a internet também. Eu mas estou perguntando se o Segredo do Convento físico. Não, sabe por quê, Adriana? Foi até bom eu ter tocado nisso. Eu vou depois, quando eu acabar todos, eu vou juntar num livro só físico. Aí isso eu só quero fazer ano que vem, com todos, porque eles se complementam. Vai continuar o e-book físico separado, e-book separado e físico vai ser depois, junto. Cecília, aproveitando que você falou do canal da Elianita, falar com vocês também, porque tem há pouco tempo que eu abri esse canal lá também no YouTube, né? Que é do Diálogo Literário, eu coloco Papagaio Fumaça também, de vez em quando vou colocar umas mensagens nele lá, mas ele tá meio parado. Mas a nossa live depois eu vou estar colocando lá também. Beleza. Manda o link que eu vou distribuindo também, a Cecília também vai fazer isso. Maravilha. Sim, existe as propagandas, né? Isso. Aí vocês também já seguem o canal, a Silmara já segue, né, Silmara?
Aí eu Depois passo a lá. Cecília também vai seguindo. E a gente vai compartilhando aí, vamos divulgando, né? E quem Isso. quiser, tiver mulheres, assiste na maioria mulheres, o grupo Mulheres do Universo da Arte no Facebook. Onde tem os desafios, né? Bom, convido vocês para participar. Só para mocinhas. Os mocinhos Olha que maravilha, gente, ó. Vamos participar. Uhum. E olha, essa nossa corrente, essa nossa união que a gente vai trocando, eu acho isso fundamental. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a você, Silmara, a você, Cecília, a todos que assistiram a live, todos que estiveram presentes aqui com a gente, todos que vão assistir depois, né? Todos que tiram um tempinho para dar esse apoio para a gente. Nosso muito obrigada. E, ó, quero reforçar, sejam sempre muito bem-vindas. A hora passou muito rápido, então, quando vocês quiserem novamente, fiquem à vontade para estar falando comigo. E o meu convite já está feito, já para a hora que vocês quiserem. É só vocês depois me sinalizarem aí, tá bom? Tá bom. Obrigada. Estou muito feliz. Eu estou honrada de participar desse bate-papo gostoso, da gente conversar assim, se olhando. É tão bom, né? A gente mora tão longe, uma da outra, né? É complicado. Maravilhoso mesmo, essa nossa conversa aqui. E eu adorei conhecer mais de vocês, né? Que só é um bate-papo assim que daria certo, né, para conhecer. E acho que a gente tem que conversar mais para a gente conhecer mais ainda, não é mesmo? Então, meninas, um grande abraço, pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, tchau.